Olá, pessoal. Bom dia. Só esperando a Day entrar aqui pra gente poder começar. Dei uma pequena atrasadinha por conta do que eu tava prendendo minha cachorrinha, senão sem condições de fazer a live hoje. Então, chamar a Day aqui pra entrar. Oi, Bom dia! opa, bom dia, tudo bem? Tudo bom? E com você? Tudo bem também. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, que ele corta um pouco. Lógico. Acho que tá dando para me ver bem? Tá sim. Deixa eu ajeitar eu aqui, Então tá bom. porque tá pronto. Nossa, quanto tempo! Como que você tá? Verdade. Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem também. Bom dia, doutora. Bastante trabalho, né? Nossa, e eu achei que ia ficar mais tranquilo na época da pandemia. Tá pior, viu? Não sei pra você. Graças a Deus. Amém. Nossa, graças a Deus. É, Verdade. graças a Deus, né? A gente não pode reclamar de estar aparecendo trabalho. Vamos trabalhar. Que Jamais. a gente nem aguenta ficar parada, né? Eu nem aguento. Meu Nossa, Deus do céu, uns dias da pandemia que eu fiquei parada, não dá. Tem que dar o jeito. Trabalhar de casa e correr atrás de cliente, né? tem que fazer. Tem que fazer na pandemia mesmo, porque eu também não consigo ficar parada, não, nem gosto. Vai dando Não, circuito. nem dá. É verdade. Pois é. Vamos lá, o pessoal tá entrando aqui. Sim, esperar o Deixa eu ver. pessoal entrar pra gente começar a conversar aí. Ah, o Júlio tá por aí. Legal. Deixa eu ver quem mais. Amanda, minha manicure maravilhosa, gente, entrou aqui, ó, linda. A gente já faz um merchan dela aqui hoje, ó. Pois é. Nossa, o meu nem é bom nem aparecer. Bonzinho, eu vou deixar ela quietinha aqui. É, ela já me salvou hoje já. Nossa, eu tô sem. Nem posso mostrar. Felipe. Bom, então vamos Chique, começar? vamos lá? Vamos. Então vamos embora. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência na faculdade de Direito, como foi a faculdade de Direito pra gente. E espero que vocês gostem. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar e a gente vai tentando responder as perguntas de vocês enquanto a gente vai falando, né, Dai? Isso mesmo. Então, Quem quiser mandar dúvida, mandar sugestão de coisas para conversar aqui, a gente vai acompanhando. muito bem-vindo. Então, Dai, se apresenta aí pra gente antes de qualquer coisa, né? Porque aqui o pessoal me conhece, mas precisa ser apresentada também. Então vamos lá. Bom, galera, meu nome é Daiane, Daiane Espíndola. Hoje eu sou advogada, atuo aí na área trabalhista, civil, faço um pouquinho aí direito imobiliário também. E estou advogando aí nessa caminhada há mais ou menos um ano e meio, eu acho, né, Ana, que a gente se formou aí, que pegamos a nossa OAB, né, formou na faculdade. E graças a Deus estou trilhando esse caminho, hoje também fazendo, logo depois da faculdade, eu já iniciei também uma pós-graduação em Direito Processual. E vamos, dia após dia, construindo essa carreira que não é fácil, né? É muita batalha, muita luta, muita dedicação. Tenho tentado aí iniciar também no ramo acadêmico, né? Então, o pessoal que está participando aqui, que está estudando para a prova da OAB, que está estudando para concurso, a gente está aí à disposição para poder ajudar também. E basicamente isso, sou uma profissional que amo o que eu faço, eu amo advogar. Eu tenho me encontrado muito nesse mundo jurídico aí da advocacia, né, de atender os clientes, de resolver conflitos tanto no judiciário quanto fora dele. Então, tenho encontrado o meu espaço aí. Então, acho que é isso. Ai, que gostoso. Se encontrar é muito bom, né, Dai? Acho que é É verdade. o auge da profissão, né? Bom, primeiro
Como vocês podem perceber, eu tô um pouco rouca, minha voz tá um pouco falhando. Então vocês me perdoem, eu acordei hoje assim. Não sei por quê, mas eu acordei hoje assim. Acho que essa mudança de tempo me atrapalha um pouquinho. Então, se a minha voz falhar, eu já peço desculpa pra vocês, mas é uma coisa que a gente não consegue controlar. Eu não poderia jamais deixar de fazer essa live. Então, gente, vamos começar pelo início. Eu gosto sempre de fazer as lives numa trilha, numa ordem cronológica bacana. Então, eu vou te perguntar, aí depois eu respondo também. Por que a faculdade de Direito? Por que você escolheu o curso de Direito? Compartilhe um pouquinho com a gente. Bom, vamos lá. Eu, desde o ensino médio, eu sempre procurei eu queria uma profissão com a qual eu pudesse ajudar as pessoas. Então, quando eu estava no terceiro ano, inclusive, assim, foi uma reviravolta, né? Porque hoje eu sou formada também em técnico de administração, até eu cheguei a pensar em prestar prova para aeronáutica, em carreira militar. Graças a Deus não dei continuidade, porque não é a minha vocação de fato. E quando eu estava no terceiro ano, eu fiquei muito em dúvida sobre fazer assistência social ou direito. Uhum. E eu sempre tive, assim, esse desejo mesmo de poder ajudar as pessoas com a minha profissão. Então, por isso também a questão da assistência social. Só que o direito foi, assim, uma área que eu acabei me aproximando, que eu comecei a pesquisar mais, a me interessar, porque todo mundo quer, assim, ter uma profissão bem-sucedida também, não que não pudesse ser com a assistência social. Mas eu sempre quis, de certa forma, ter um reconhecimento com o meu trabalho e também poder ajudar as pessoas com ele. Então, hoje, eu vejo assim que eu fiz uma escolha muito acertada na minha vida. Eu não me arrependo de ter cursado direito, porque eu consigo construir a minha carreira, né? Eu consigo, assim, me sustentar com o dinheiro do meu trabalho e também ajudar as pessoas com o meu trabalho, seja através de um conflito judicial, né? Quantos clientes vêm procurar para resolver e a gente precisa ir até o judiciário, ou seja, até mesmo resolvendo o problema de alguém sem precisar de um processo judicial, né? Então, lá atrás, quando eu fiz essa escolha, que eu optei pelo direito, eu tinha muito isso em mente, que eu queria ser uma profissional bem-sucedida, mas, acima de tudo, que eu queria ajudar as pessoas com o meu trabalho. E hoje eu acredito que eu tenho conseguido fazer isso a cada cliente que eu atendo, a cada pessoa que me procura, para eu trazer uma solução, para eu resolver alguma situação, né? Então, eu escolhi o direito por isso, porque eu queria uma profissão através do meu conhecimento, do meu trabalho, eu pudesse estar ajudando também outras pessoas a resolverem as inúmeras situações da vida, né? E você, Ana? Ai, que lindo! Bom, é inspirador, né, gente? Acho que essa fala foi inspiradora para todo mundo. A gente tem uma coisa em comum, não sei se eu já cheguei a comentar com você, mas eu também sou formada em técnica de administração de empresas, eu fiz na ETEC, enquanto eu morava lá em Eu também. tá vendo? Ó, caminho juntinho aí, mas em cidade Bem parecido. bem parecida. E eu nunca fui dessas pessoas que sabia desde criança que queria ser, né? Porque tem gente que... A gente teve um professor nosso, que ele é promotor de justiça, e ele falava que ele, quando criança, ele já brincava de fazer júri. Então, assim, ele já tinha certeza na vida dele que ele seria promotor de justiça. Eu nunca fui assim. Eu passei, assim, eu nunca tive uma profissão assim em mente, na cabeça desde criancinha, nunca. Eu tenho uma tia que é advogada, que era advogada, hoje ela é assessora de promotor lá no Rio de Janeiro, no Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu era pequenininha, eu passava férias na casa dela. E aí ela me levava pro fórum com ela. E eu achava lindo. Era uma coisa que sensacional. E aí, às vezes, ela dava umas petiçõezinhas na minha mão e eu, pequenininha, ia lá no cartório fazer o protocolo, né? Porque na época os processos eram todos físicos. E eu, enfim, é a minha lembrança mais antiga de qualquer contato que eu já tive com o direito que eu tenho em mente. Então, e eu achava super legal, achava bacana, achava interessante. O escritório dela era muito bonitinho, então eu achava muito legal. Mas não era uma coisa que eu falava, nossa, eu vou ser isso quando crescer. Não. Até que eu cheguei no ensino médio também e comecei o curso de técnica e administração de empresas. E aí eu tive aula de gestão jurídica. Só que é muito diferente, né? A aula que a gente tem em técnica e administração.
Tanto que eu lembro que a gente fez um trabalho, olha só, escuta essa história, a gente fez um trabalho, era para fazer um trabalho sobre... Olha, o Júlio também fez técnica de administração de empresas. A gente fez um trabalho e a professora deixou livre para a gente fazer o trabalho que a gente queria sobre o tema que a gente queria dentro da área jurídica. Aí a gente fez um júri, um tribunal do júri, para saber se o Bentinho tinha ou não traído a Capitu. Gente, já juntou várias coisas, né? Uma ficção jurídica teratológica, assim, se a gente for trazer um júri para resolver uma traição. Para resolver uma traição, né? Então, assim, que hoje nem é mais crime. Então, enfim, foi uma... A professora deve ter olhado aquilo e falado, nossa, não vou nem contestar, porque deixa os meninos fazer. E eu achei sensacional, assim, o pouco de contato que eu tive, eu achei incrível. Aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer direito porque eu vou ser juíza. Falei, cara, que da hora, vou ser juíza. Aí eu entrei na faculdade, eu decidi, né, conversei com os meus pais e tudo mais, com a minha mãe, e aí eu entrei na faculdade com esse objetivo, porque eu queria ser juíza, porque eu achei legal poder ajudar as pessoas nesse sentido também, analisar as causas. Eu tinha uma cabeça muito diferente da que eu tenho hoje. E aí eu entrei por conta disso, né? Porque eu queria a magistratura. Hoje, gente, se tem uma coisa que eu não quero ser e que eu tenho certeza que eu não tenho vocação alguma, é ser juíza. Então, assim, uma coisa que foi essencial na minha vida para essa escolha foi realmente ter feito técnica em administração. Então, aí eu não sei se tem pessoas mais novas assistindo, mas se você estiver assistindo, eu até recomendo você fazer um técnico, sabe? Buscar um técnico para te ajudar. Aí no ensino médio é uma experiência super legal, super bacana. Todo conhecimento ele agrega, todo conhecimento ele é importante e te ajuda muito. Pelo menos para mim foi um divisor de águas. Eu queria até destacar uma coisa que eu lembrei agora da minha época do curso técnico. Se eu fosse depender da matéria jurídica que tinha no técnico para escolher fazer faculdade de Direito, eu não tinha feito. Porque eu lembro que eu tinha muita dificuldade com a professora que dava essa matéria. A gente tinha uma dificuldade de relacionamento, assim. Eu não sei o que acontecia, que a matéria não fluía para mim. Inclusive, se eu for pegar o meu histórico do técnico de administração, eu sempre, assim, fui muito dedicada, sempre gostei de tirar nota boa e tudo mais. O famoso nerdzinho da sala, eu sempre fui essa pessoa. E na matéria jurídica do técnico, gente, eu fechei o semestre no Alfredão, na IPEC, por menção, né? Por letra. Então, MBBRI. Pra vocês terem uma noção, eu fechei a matéria jurídica do técnico com R, a minha nota, o semestre. De tão ruim que foi horrível. Então, se eu fosse depender da experiência que eu tive, apesar de eu gostar da matéria, eu lembro que a gente aprendia a fazer cálculo trabalhista, para ver questão de rescisão, né? Se eu fosse trabalhar numa empresa, se eu tivesse que fazer rescisão e tudo mais, você vê como que pagava hora extra, como que pagava adicional noturno. Eu gostava daquilo, mas eu não conseguia me envolver com a matéria por causa da professora. Então, eu fechei o semestre com R e aquilo foi a maior decepção do meu curso técnico. Então, ele, assim, apesar do técnico ter agregado muito na minha formação, e eu sou da mesma linha que você, eu sempre indico mesmo, quem tem vontade, assim, tá fazendo ensino médio, aproveite o seu tempo, faz um curso técnico, porque o conhecimento, ele nunca vai ser perdido. Foi nesse período aí que eu decidi que eu não ia seguir carreira militar e que eu ia fazer direito. Inclusive, quando eu decidi que eu ia fazer direito, eu até cogitei ir para a Academia do Barro Branco, né? Que é uma academia militar. E depois falei assim, nossa, gente, aonde que eu ia parar? Não? Eu ia ser... Não tem nada a ver comigo a carreira militar. Então, assim, eu nunca também, assim, não era um sonho de criança ser advogada, ser juiz. Eu sempre sonhei em ser professora. Inclusive, tenho esse sonho até hoje, né? Ser professora universitária, de dar aula em cursinho e tudo mais. Então, esse sonho eu ainda tenho. Mas esse desejo de carreira jurídica mesmo nasceu aí mais nesse período de ensino médio mesmo, de curso técnico. E fui me encontrando, assim, ao longo da caminhada, né? Ai, que gostoso. Essa fase, ela é muito bacana mesmo. Mas eu também, eu novinha, assim, eu nunca fiquei falando nada assim, ai, você é médico, você é médico. Nunca, também não tenho essa recordação. Então, ele foi super importante. Eu tinha muita dificuldade no técnico, sobretudo com as matérias contábeis.
né? Contabilidade. Eu até peguei DP de POC, que era processo de operações contábeis. Ele tinha umas coisas que eu não conseguia entender, mas foi uma experiência muito legal. Então, para a gente adiantar e caminhar aí com a live, Dai, me fala um pouquinho sobre a sua experiência de como você ingressou na faculdade de Direito, como você fez. Nós duas fizemos Unisal, tá, gente? A gente fez Unisal aqui de Lorena. E então, conta aí um pouquinho pra gente como que foi esse seu ingresso. Bom, vou dar um oizinho pro pessoal que entrou aqui. Os alunos do meu marido entraram aqui, a Lívia. Legal! Que legal, um abraço aí. O Renan entrou, a Júlia, lindas e inteligentes. Obrigada, amiga, obrigada por estar participando. Então vamos lá, assim, eu sempre sonhei, quis fazer faculdade, mas eu venho de uma família que não tem uma condição financeira para me manter numa faculdade, ainda mais a faculdade de Direito, que é uma faculdade cara, não é uma faculdade barata, né? Mais os custos da vida universitária e tudo mais. E então eu sempre tive certo para mim que se eu quisesse fazer uma faculdade, eu precisaria de algum tipo de auxílio, ou uma bolsa da própria faculdade, ou uma bolsa integral. E daí eu comecei a me preparar para isso, né? Eu ingressei na faculdade de Direito através do ProUni. Então eu fiz o Enem, tirei uma nota no Enem que não dava para eu passar em nenhuma faculdade federal, que na época que eu estudava para o Enem eu fazia o ensino médio, técnico e trabalhava. Então eu não tinha muito tempo para poder assim me dedicar mesmo e fazer cursinho para prestar vestibular e tudo mais, então eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, mas sempre me dediquei para poder tirar uma nota suficiente no Enem. Então não dava para ir para uma faculdade federal. E mesmo que desse, também seria muito difícil para minha família me manter numa cidade longe, né? Manter os custos e tudo mais. Então eu fiz o Enem e paralelamente a isso eu também fiz o vestibular da faculdade, né? O vestibular da própria Unisal. Passei no vestibular da faculdade, consegui a minha vaga, e quando ia começar as aulas ainda não tinha saído o resultado do ProUni, né? Eu ainda não sabia se eu tinha conseguido a bolsa ou não. Eu falei assim, agora, né? Como que eu vou fazer? Eu lembro que na época era quase R$ 1.000 a mensalidade, hoje é bem mais que isso. E a gente não tinha, assim. Eu lembro até que a minha mãe, ela foi nas minhas tias, no meu irmão, cada um deu um pouquinho para eu conseguir pagar a primeira mensalidade que eu precisava para poder fazer a minha matrícula. Paguei pela prova da Unisal mesmo, né? Sem contar ainda com o resultado do Enem. Então, paguei a minha inscrição e falei assim, agora seja o que Deus quiser. O que eu vou fazer para me manter aqui, eu não sei. Então, vamos pagar a matrícula e vamos entrar na faculdade. Eu lembro que na primeira semana da faculdade saiu o resultado da segunda chamada do ProUni, porque na primeira eu não tinha conseguido, a minha nota não tinha sido suficiente para a primeira chamada. Mas consegui na segunda chamada. E no primeiro dia que eu fui para a faculdade, eu já fui sabendo que eu tinha conseguido a bolsa. E daí, assim, eu ingressei na faculdade, fiz os 5 anos com a bolsa do ProUni, né? Graças a Deus, foi isso que permitiu que eu pudesse cursar a faculdade, porque fora isso tem gastos com transporte, livro e material e diversas outras coisas, né? Então, fiz aí os 5 anos com aquele medo de que eu não posso pegar nenhuma DP, senão eu vou perder a minha bolsa. Mas foi graças a isso. Então, eu ingressei na faculdade através do Enem. Né? Fiz a prova do Enem, me inscrevi para o ProUni. E mesmo tendo passado pela prova da faculdade, eu fui conseguir me inscrever também, utilizando da minha prova, né? Utilizando da minha nota do ProUni. Então, foi dessa forma. Então, eu já falo para você, a questão financeira não pode ser uma limitação para você fazer aquilo que você tem vontade. Se você quer fazer uma faculdade, se você quer, né, entrar em algum curso, seja a faculdade de Direito, seja qualquer outra faculdade, que o fator financeiro não seja uma limitação para você, que você se esforce para conseguir de outro jeito. Eu fiz isso, estudei, dei os meus pulos, consegui, graças a Deus, passar pelo ProUni e dessa forma eu ingressei aí na faculdade. Nossa, achei muito legal, gente. Você viu quem que entrou aqui na live? O professor Gianfranco. Um beijo, professor. Gente, que saudade das aulas dele de Direito Administrativo. Professor, a gente acabou de Muito falar obrigada pela presença. do senhor aqui. A gente usou o senhor como Verdade. exemplo. O senhor já sabia desde criança que queria ser promotor de justiça e brincava de júri.
Bom, comigo foi assim, Ana. E É, aí, já chegaram no quinto ano? Graças a Deus, já passando do quinto ano já, né? amém. É, então, eu tive uma experiência um pouco diferente, né? Eu tive o. É porque realmente eu caracterizo como um privilégio de conseguir fazer fazer a faculdade particular com a minha mãe custeando. Mas eu acho que um ponto que talvez agregue é que minha mãe morava em Jacareí, quando eu passei no vestibular aqui. E aí eu não passei em outros. Eu passei aqui e passei numa de São Paulo, na Embi Morumbi. Só que a mensalidade na Embi Morumbi acho que chegava a quase R$ 3.000, uma coisa meio. Aí, sem condições alguma, né? Manter São Paulo e tal. Uhum. Eu vou ser bem honesta. Eu não estudei para o vestibular, não estudei para nenhum vestibular, porque justamente estava mais ou menos na mesma pegada que você, técnico, colegial, ensino médio, tudo mais, e não fiz cursinho, não estudei. Esse é um ponto da minha vida que eu até fico meio, que eu realmente não me esforcei mesmo, assim. Isso eu sou bem sincera nesse ponto comigo mesmo. Então, não tirei boas notas no Enem, não passei em provas de vestibulares, Unesp, USP, nada. Então, e eu queria muito começar a faculdade logo, muito, 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 muito mesmo. Então, minha mãe até perguntou pra mim se eu não queria ficar um ano parada estudando e tal, pra tentar passar em alguma outra. Eu falei, não, vamos começar a faculdade. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ainda bem que a Ana de 17 anos e 16 anos não se esforçou e não estudou, porque o curso da Unisal é um curso excelente, é um curso que foi muito bom mesmo. Uhum. Permitiu estar onde eu estou. Talvez se eu tivesse passado numa USP, numa Unesp, eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu reconheço que para mim foi excelente, a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, como minha mãe morava em Jacareí, a faculdade era em Lorena, nós tínhamos um problema de locomoção aí, né? E aí, meu tio, ele mora aqui em Guará, ele tem uma casa aqui, só que ele trabalha lá em Jacareí. E aí eu vim e fiquei na casa do meu tio. Então, aos 17 anos, já comecei aí a jornada de morar sozinha. Meu tio vinha apenas aos fins de semana, então de segunda a sexta eu ficava sozinha lá na casa dele, com 17 anos. Então, isso foi uma coisa que me fez amadurecer muito, me fez crescer muito e me fez buscar, realmente querer buscar uma coisa excelente pra mim. E, Uhum. e porque foi uma girada muito grande na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa que não tava nem aí pra nada, sabe? Não peguei nenhuma dependência no médio, sempre estudei, sempre tirei boas notas. Mas eu também nunca fui muito esforçada. Não, não era. Eu estudava o necessário para passar na prova. Mas na faculdade isso mudou completamente. Eu comecei a estudar muito, eu me dedicava muito na faculdade, muito mesmo porque eu me encontrei. Então, eu passei a gostar daquilo. E é muito reflexo dessa questão de morar sozinha, porque você cria uma maturidade, eu tive que criar uma maturidade, gente, assim, do nada. Tipo, num dia eu morava com a minha mãe na casa dela, no dia seguinte eu tava sozinha. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana de compartilhar e tudo mais. Hoje Uhum. eu não moro 100% sozinha, porque eu moro em República, né? Eu divido meu apartamento com mais duas meninas, somos nós três aqui em casa. Mas é estar sozinho, né? Assim, é diferente, por quê? Porque eu tenho que cuidar de tudo que é meu, eu tenho que cuidar das minhas coisas, e tive que cuidar dele Uhum. sempre. Então, esses dias eu tava pensando, esse ano vou fazer 24. Esse ano vai fazer 7 anos que eu já tô nessa, de morar sozinha, de correr atrás das coisas e tudo mais. Então, Já é muito adulta, né? é muito! É pagando boleto, conta de luz, conta de água. E foi uma experiência, assim, que agregou muito pra mim, que me fez crescer muito e rápido, porque eu tive que crescer muito rápido. Uhum. Fazer compra, planejar a semana, o que eu vou almoçar, o que eu não vou. Dar medo morar sozinha. Uhum. Morava numa casa na época, na casa do meu tio, uma casa, um apartamento. É diferente morar em apartamento e morar em casa. Mas foi muito legal, foi assim, sensacional, foi uma época muito bacana. E aí, quando eu consegui o estágio aqui em Lorena, aí eu comecei a estagiar no escritório que eu trabalho hoje. E aí eu vim morar aqui, que eu moro um pulo da faculdade e um pulo do estágio. Aí eu tinha, que assim, minha mãe, ela gastava muito com a faculdade. E aí ela não tinha condições de pagar, além da faculdade, pagar aluguel, pagar um outro local.
Então, eu ficava lá no meu tio mesmo, com a força dele também. Ele me ajudava super, com compra, com tudo. E aí, eu vim aqui pra Lorena, porque daí eu já tinha o meu dinheirinho do estágio, né? Eu conseguia pagar meu aluguel, pegar minhas continhas, minha comida. E aí, eu fui criando uma independência, assim, a ponto de minha mãe realmente, lógico, fez demais, mas pagar minha faculdade e não precisar, ela não precisar mais gastar dinheiro comigo, sabe? Então, isso foi uma coisa muito bacana, assim, que eu consegui conquistar. E agradecer muito a todas as oportunidades que eu tive que conseguiram me trazer até aqui. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê que, assim, a gente chega onde a gente está hoje com muito esforço, cada um na sua maneira, na sua realidade, mas teve cada um o seu esforço para chegar onde está. E uma coisa que eu acho muito interessante é que muita gente tem preconceito com faculdade particular, né? E acha que faculdade particular ela é mais fácil, porque é mais fácil de entrar, então vai ser mais fácil de passar do que numa faculdade federal e tudo mais. E você ressaltou um ponto que, assim, apesar de não ter feito cursinho, de não ter estudado para fazer um vestibular, eu acho que ter ingressado no Unisal foi algo excepcional, né? Da mesma forma que foi para você, foi para mim. Uma faculdade particular, mas com um nível excelente, né? Assim, muito do profissional que nós somos hoje, eu falo por mim, eu devo muito aquilo que a Unisal investiu em mim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, né, de aproveitar as oportunidades. Mas, assim, é importante a gente destacar isso, que o que vale é o seu esforço, é o caminho que você traça para conquistar, seja para uma faculdade particular, seja para uma faculdade pública, né, uma faculdade federal, não importa se é privada ou se é pública, se você vai pagar, se você não vai, importa o que você faz para chegar até aí. Né? Então, eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram. Eu, assim, não tive a experiência de morar desde o começo sozinha, mas no meio da faculdade eu tive uma situação, eu comecei a morar sozinha também, de ter que cuidar das minhas coisas. Então, que me ajudou muito eu não ter o gasto com a faculdade, com a mensalidade, porque realmente não daria para fazer tudo. Mas também tive essa experiência aí de morar um tempo sozinha, logo depois me casei também. Então, assim, a gente vai amadurecendo, vai criando responsabilidade, você vai criando um senso de assim, eu preciso fazer o meu melhor. Eu acho que é isso que faz muita diferença. Porque tem muita gente que entra na faculdade, às vezes, para cumprir um desejo do pai, da mãe, um sonho dos pais, que o filho faça faculdade, e daí fica frustrado, né? Não leva nada a sério, não aproveita, e vai acumulando DP, e não estuda, e não se dedica. Então, acho que quando você tem esse prazer de fazer as coisas pelo seu esforço, que você sabe que você tem que se dedicar, que você não pode perder tempo, eu acho que isso vai acumulando, assim, uma experiência na nossa vida fora de série, porque você dá valor naquilo que você está fazendo, né? Com certeza, isso é muito fato, assim. Até por isso que eu ressaltei que eu não ter passado em outra faculdade foi incrível, porque a Unisal, eu tenho certeza que me Uhum, quase me deu oportunidades que eu não ia ter em outras faculdades. E eu tenho certeza, uhum, porque, desculpa, gente, porque realmente é uma faculdade muito boa, muito incrível, era muito nome. Né? Lá em Jacareí era nome já. Então, uhum, é nome no Vale inteiro, todo mundo sabe, todo mundo conhece a Unisal aqui no Vale. Então, uhum. realmente é incrível, fantástico. Então, Dai, vamos pro próximo ponto. Próximo. Senão não vai dar tempo de falar tudo. Exato. Quais foram, na sua opinião e na sua experiência, quais foram as maiores dificuldades que você teve com o curso de Direito, no curso? Bom, eu acho que assim, na faculdade em si, as provas sempre são uma grande dificuldade, assim, né? Eu acho que ainda mais no curso de Direito, o pessoal sempre fala assim, tem que ler muito, né? Você tem que decorar isso, você tem que decorar aquilo. Que a gente descobre que não é uma verdade, né? A parte do decorar não é muito verdade, porque a gente pode ter acesso à legislação e você consulta o código e, enfim. Mas eu acho que assim, o Unisal ele sempre foi todos os anos, eu acho que sempre foi assim, bem puxado, né? A gente sempre foi muito exigido nas provas, sempre foi muito exigido nos trabalhos, nas atividades em si, além das provas, né? Então, eu acho que na minha época, assim, o primeiro ano foi um pouco mais tranquilo, porque eu não fazia estágio, eu não trabalhava, era só a faculdade. Então, é aquele negócio, né? A gente tem tempo para se dedicar, para estudar. Então, acho que a minha maior dificuldade começou
quando eu tive que começar a conciliar trabalho e faculdade, né? E daí você começa a fazer estágio. Então, você vai para a faculdade, eu lembro que eu comecei a fazer a faculdade à noite. Então, eu estagiava no escritório durante o dia e ia para a faculdade à noite. Logo ali no meio do segundo ano, eu mudei para o período da manhã, então eu estudava de manhã e ia para o estágio à tarde, né? E fiz estágio na prefeitura aqui da cidade de Guará, fiz estágio no Procon, fiz estágio em escritório. E daí, logo depois eu comecei a fazer estágio também na Justiça do Trabalho. Então, ali, esse conciliar o tempo que você tem para ir para a faculdade, o tempo para ir para o estágio, ou quem trabalha, né? Tem muita gente que trabalha o dia todo e vai para a faculdade no período da noite. E daí você conciliar esse tempo para poder estudar para as provas. Estou vendo o Felipe mandando aqui, né? Prova do Jean Franco, sem dúvidas, era uma das minhas maiores dificuldades. Se o professor ainda estiver assistindo essa live, ele vai lembrar que teve uma vez que eu chorei na prova dele. De tão, assim, foi tão tensa a situação, e aí a preocupação, foi mais logo no final que tinha OAB também, tinha TCC. Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade era conciliar isso. O tempo para poder estudar, porque assim, gente, olha lá, o Jean Franco respondendo, ele vai lembrar. E eu chorei, eu fui falar para ele, fiquei muito chateado com a prova, e estava muito preocupado. Mas, assim, ao longo da faculdade, ao longo de todo o período, eu acho que a minha maior dificuldade era essa. Conciliar, porque eu sempre me cobrei muito, né? Eu sempre me cobrei de tirar notas boas, de ter um bom desempenho, até para as pessoas que estavam atrás de mim. A minha família tinha uma expectativa, eu tinha uma expectativa em cima do meu desenvolvimento. Então, eu sempre me cobrei muito. Então, eu lembro que às vezes eu passava a madrugada estudando, né? Semana de prova, que era uma prova atrás da outra, né? Eu era madrugada, eu ficava até 2, 3 horas da manhã estudando, fazendo resumo e revendo o material justamente por causa dessa cobrança. Então, acho que a minha maior dificuldade era essa, de conseguir conciliar o meu tempo, o tempo que eu tenho para trabalhar, o tempo que eu tenho que ir para a faculdade, o tempo que eu tenho para, né, para estudar em casa, justamente para conseguir desenvolver bem e concluir bem todas as atividades. Daí sempre tem um professor ou outro que se destaca mais na dificuldade, na exigência, na cobrança, que a gente acaba tirando os cabelos um pouco mais, né? Estudando um pouco mais do que as outras matérias, justamente por esse medo de, né, de não conseguir nota, de ficar com DP. E eu tinha essa cobrança muito, assim, nossa, eu não posso pegar DP, porque senão eu vou perder a minha bolsa. Então eu sempre me cobrei muito. Então acho que essa foi a minha maior dificuldade, assim, de saber mesmo conciliar o tempo, né, para fazer tudo. Eu concordo 100%. Eu também, quando eu comecei a fazer estágio na metade do segundo ano. Do segundo ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio. E aí, do nada, eu perdi, né? Não, mas eu deixei de ter 7 horas, mais ou menos, do meu dia de estudo que eu tinha antes. Então, assim, como que era a minha rotina antes do estágio? Eu chegava da faculdade, fazia meu almoço, almoçava, assistia a série e umas 3 horas da tarde, mais ou menos, começava a estudar. E eu ia das 3, aí eu parava umas 6, voltava umas 7 e até umas 8h30, 9 horas e ficava assistindo TV depois, tranquilo. E aí, do nada, eu comecei a sair de casa às 7 da manhã e voltar para casa às 7, 7h30 da noite, porque eu dependia de ônibus, porque eu não vim direto. Quando eu comecei o estágio, eu ainda morava no meu tio. Então, eu fui mudar só no terceiro ano da faculdade aqui para Lorena. Então, do nada, eu tinha apenas o período da noite para estudar. E aí, realmente, foi uma grande dificuldade conciliar o trabalho e o estudo. Porque você fica mais cansado, não adianta, você não tem o mesmo... E o estudo não para. Porque, assim, aí entra na minha outra grande dificuldade, que foi sair do ensino médio e entrar numa faculdade de Direito sem ter conhecimento jurídico nenhum. Eu entrei na faculdade de Direito sem saber o que era jurisprudência. Eu não sabia o que era jurisprudência. Quando o professor falou pela primeira vez jurisprudência, eu falei, é um cargo? É um cargo? O que é? E aí, assim, eu realmente não tinha noção. Então, eu estudava muitas horas por dia porque eu realmente buscava entender o que era aquilo. Era uma coisa totalmente fora da minha realidade, uma coisa que eu nunca tinha visto, porque a gente não vê direito nunca na vida antes de entrar numa faculdade de direito, né? Ao menos no ensino médio. E também no curso técnico que eu vi foi muito, muito pouco perto do que realmente é, né? Entender o que é uma linha, entender o que é um inciso. Então, assim, quando eu me deparei com tudo isso, eu falei assim, caraca, eu preciso entender o que é. Então, aí eu realmente buscava
buscava por fora e estudava bastante para tentar realmente entender o que era aquilo. Então, eu me dediquei bastante nesse primeiro ano e meio aí. E aí, depois, quando eu entrei no estágio, eu realmente tive, diminuindo a quantidade de horas que eu tinha por dia, eu tive que fazer um estudo mais direcionado. Mas, ainda bem que eu consegui fazer isso no primeiro ano, porque aí eu cheguei no segundo ano e já estava com uma base meio boa, e aí eu consegui dar conta do resto. Então, acho que minhas duas maiores dificuldades foram a entrada na faculdade, num mundo completamente novo, e conciliar o estudo e o trabalho. O professor Jean Franco aqui perguntou se a gente se arrepende de ter se esforçado tanto. Nem E um pouco. nem um pouco, jamais. Eu acho que cada segundo foi hoje compensado. Então, assim, Uhum. tudo que eu tenho hoje é devido a tudo isso. E é muito bacana você ver isso, né? Porque lá atrás, às vezes, a gente chorava. Eu lembro que às vezes eu chorava de nervoso, de meu Deus, não vou dar conta. Eu não aguento Uhum. mais. E hoje eu falo, gente, que bom, eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade de Uhum. estudar para a prova. Eu sinto saudade de estudar para a prova de Jean Franco, sinto saudade de estudar para a prova do professor Chacon, sinto saudade de estudar para a prova da Thalita, de todos os professores, sinto saudade de todos eles. Então, agradeço as palavras aí do professor Jean Franco, que os frutos são notórios. Muito obrigada, de verdade. É muito bacana ver uma pessoa que é uma inspiração aí pra gente falando isso. Então, realmente, a faculdade ela é difícil, não é fácil, não é um período fácil. É um período que muda muito a vida, mas é um período que eu sou totalmente grata e super saudosista. Eu morro de saudade. Eu também. Eu acho assim, tudo na nossa vida são fases, né, Ana? Então, eu acho que se você, né, quem está aqui nos assistindo, que vai assistir essa live depois, se você escolheu fazer uma faculdade, se é algo que você gosta, que você quer para o seu futuro, então acho que nada mais justo que a gente se dedique e dê o máximo que a gente pode, né? Eu sempre pensei muito isso. Vou me esforçar, vou me dedicar, porque é o que eu quero, é o que eu quero para minha vida, isso daqui é importante para mim. Então, mesmo que tenha que ser, né, passar a madrugada estudando e ter que conciliar e trabalho, estudo, eu acho que tem essa parte de ter dedicação, ela faz parte e é muito importante. Não dá para ficar levando aí 5 anos de faculdade, né, de qualquer jeito. A gente tem que, assim, eu sou muito dessa posição. Você tem que fazer o seu melhor, sim. Se é para estudar mais, se é para se dedicar, se é para perder talvez um pedaço da noite ou às vezes abdicar um pouquinho do final de semana, vai fundo. Você tem que, cada um tem que, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, se esforçar no seu 100%, né? Assim, cada um, o meu 100% é diferente do seu 100%, mas o importante é que cada um faça o seu melhor, né? Então, eu não me arrependo de nenhuma das noites que eu fiquei sem dormir aí, estudando para a prova, porque isso reflete muito naquilo que eu sou hoje, na dedicação que eu tenho hoje, né? Então, faz muita diferença. É, foi muito bacana. Nossa, faculdade. Enfim, vamos falar de método de estudo que você utilizava na faculdade. Daí, como que você fazia? Bom, eu acho que assim, eu passei por métodos diferentes até encontrar um método que dava mais certo para mim. Então, eu já vou pular direto para essa parte para também não tomar muito tempo. Eu tinha 2 métodos de estudo que me ajudavam muito. E eu preciso escrever. Então, assim, eu preciso, se eu posso estar na sala, teve uma época que eu escrevia no caderno e depois eu comecei a usar o notebook. Então, eu fazia o meu caderno no notebook. Então, apesar disso, independente se era no caderno, se era no notebook, quando eu chegava em casa, eu precisava passar para o papel de novo. Então, eu fazia muito resumo, muito esquema, muito mapa mental, né? Então, assim, resumos com letras grandes, com canetas de cor diferente, papel, né, em folha sulfite, porque o que dava certo para mim era quando eu começava a escrever. Então, sempre que chegava assim, eu ia resumindo a minha matéria, passando o caderno a limpo, quando ia chegando mais perto da época de prova, eu começava a fazer os meus resumos, porque eu precisava, era algo que dava muito certo para mim. Conforme eu ia reescrevendo, eu ia organizando o meu caderno, as minhas ideias, o meu conhecimento, eu ia também fazendo memória daquilo que eu tinha visto em sala de aula, daquilo que eu tinha lido. Então, esse é um primeiro ponto que para mim funcionou muito. Fazer resumo e utilizar da forma escrita para poder estudar. E o segundo ponto, que sempre me ajudou muito, foi
explicar a matéria para outras pessoas. Isso era fato. A gente fazia grupo de estudo sempre. Semana de prova, reunia o pessoal, a gente se trancava na salinha lá da biblioteca e eu sempre era a pessoa que estava ali à frente explicando a matéria para os outros. Então a galera ficava assim, ah, vamos estudar tal coisa? Ok. Já começava a explicar, pegava os meus resumos, os meus esquemas, inclusive às vezes virava cópia para a galera também para poder estudar, e eu gostava de explicar a matéria. Então eu sentava e eu falava assim, ó, isso aqui é isso, esse é o conceito, a gente tem que pensar nisso aqui que vai cair na prova. Então esses foram os meus 2 métodos de estudo durante toda a faculdade. Sempre fiz algumas outras coisas, mas o que deu mais certo para mim sempre foi isso, porque era aquilo que funcionava. Escrever, então fazia os meus resumos, fazia os meus esquemas e explicar a matéria para outras pessoas. E mesmo quando eu não tinha ninguém para explicar, eu explicava para mim mesma. Então eu sentava no meu quarto com as minhas coisas e eu começava a falar em voz alta, como se eu estivesse mesmo dando uma aula, como se eu estivesse explicando aquele conteúdo para uma outra pessoa, ainda que essa pessoa não existisse, fosse só eu. Então, foi esses 2 métodos que eu usei, assim, que me ajudaram muito, né? Então, prestava muita atenção na aula, sempre gostei de anotar muito. Então, tudo que os professores falavam, eu anotava. Depois pegava também o livro, a doutrina, a legislação e complementava. Mas, no final, tudo aquilo sempre virava um resumo esquematizado para eu poder explicar para alguém depois. Bom, mais uma coisa que a gente é parecida, porque meu método de estudo era praticamente idêntico ao seu. Eu, eu sempre fiz isso também. Antes de eu começar a fazer estágio, eu usava caderno, então eu anotava a aula à mão. E aí depois em casa eu passava limpo, no fichário todo bonitinho, complementando alguns itens, buscava na internet alguma coisa, buscava numa doutrina, que a gente vai falar daqui a pouco sobre doutrina, também mais alguma coisa para complementar e fazia esses esquemas à mão. Só que, quando eu comecei a fazer o estágio, o tempo de estudo diminuiu. Então, eu precisava de um método de estudo um pouco mais rápido também, porque senão não ia dar pra fazendo tudo na mão sempre, porque isso demandava muito tempo. Aí, o que eu comecei a fazer? Levar o notebook. Aí eu ia, anotava tudo que o professor falava, o professor espirrava, tava lá, atim, e anotava tudo. E aí depois, eu comecei a usar também as doutrinas de forma digital. Aí eu pegava, copiava e colava, né, para complementar o resumo e estudava lendo aquilo e também depois fazendo mapa mental. Mas mais ou menos o que eu fazia? Eu lia o tópico da matéria e aí eu fechava o notebook. Aí eu pegava uma folha e anotava tudo que eu lembrava daquilo. Mais ou menos num esqueminha assim, tipo de resumo, sabe? Palavra e uma palavra correspondente. Pra ver o que eu tinha absorvido. Aí depois eu voltava, lia de novo o que estava lá. Se tava batendo, se tava tudo igual, não tava faltando nada, eu tinha absorvido a matéria. E aí também, por fim, eu sempre gostava de estudar reunido com o pessoal lá na faculdade e também de debater e falar sobre o tema, porque isso é até comprovado, né? Eu não estudo essa parte de métodos de estudo, eu não estudo isso. Tenho vontade, mas eu ainda não estudo. Mas eu sei que as pessoas que estudam, elas indicam esse método porque dizem que é um método mais eficaz que tem para você absorver o conteúdo. Então, quando você fala sobre o conteúdo, quando você ensina alguém sobre o conteúdo, é um método bem bacana. E um que eu não utilizava, mas deve ser um método legal, também é você gravar a tua voz falando aquele assunto. E aí, quando você está fazendo alguma coisa automática, lavando uma louça, tomando banho, alguma coisa assim, você solta aquele áudio para você ficar se ouvindo falar. E aí você consegue entrar nesse ciclo sempre. Isso eu não fazia, é só uma recomendação, uma ideia que eu vi na internet, eu achei super bacana, que deve ajudar bastante também. É claro que assim, cada um tem um jeito que funciona. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Mas tem algumas dicas que é assim, é universal, né? Que funciona para quase todo mundo. Então essa ideia mesmo de você escrever, de você até mesmo pela repetição, né? De você ficar explicando, você vai repetindo aquilo e fala para um e explica para outro e você vai repetindo, seu cérebro vai absorvendo aquele assunto também, né? Então assim esses dois, vocês podem perceber que tanto eu quanto a Ana usamos esse método e deu certo. Então, assim, não deu errado em nenhum momento. Então, se você quiser começar a testar também, pode saber que tem quase certeza que vai funcionar. Mas é muito importante que cada um encontre aquilo que funcione 100% para ela, né? Exato, e dentro da realidade dela também, né? Porque Sim. pessoas que fazem faculdades, mas
trabalham de forma seletista, por exemplo, que tem aí uma carga horária bem maior do que uma carga horária de estágio, tem um tempo ainda mais reduzido. Então, talvez precise de um método de estudo ainda mais direcionado e ainda mais eficaz, que traz uma realidade bem diferente. Então, realmente é isso que você falou. Tem que adaptar os métodos de estudo dentro daquilo, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você gosta também. Porque fazer uma coisa que você não gosta não é legal. Então, porque às vezes tem muita gente, desculpa, tem muita gente que só tem o tempo da aula mesmo para estudar, né? Então é importante que você encontre uma maneira eficaz também de fazer as suas anotações para depois conseguir só rever, né? Porque se esse é o único tempo que você tem, então ele tem que ser bem aproveitado. Exatamente. E nosso próximo tópico é as tão famosas doutrinas. Dai, você utilizava doutrina, você gostava de estudar doutrina e qual a importância que você dá pelo estudo através das doutrinas? Olha, eu posso estar errada no que eu vou falar, mas eu acho que o direito é quase impossível você estudar sem ler doutrina. Porque a gente, assim, não é só a legislação. A gente sabe que a legislação ela tem várias interpretações. Então você precisa buscar a interpretação daqueles que estudam aquela legislação, aquele tópico, né, aquele assunto. Então é praticamente impossível você fazer uma graduação sem ler, nem que seja uma doutrina, sem ler um Carlos Roberto da vida, né, sem ler uma Maria Helena Diniz, não dá. Então, assim, é claro que esse é um ponto também que envolve uma questão financeira, porque as doutrinas são muito caras. A gente sabe disso. Uma doutrina de direito, você vai pagar 200, né? Depende aí, o mais barato, às vezes, R$ 100, R$ 150. Então, graças a Deus, também a Unisal tinha em um volume, sem contar a coleção, assim, se for cada assunto tem um livro específico. Então, eu acho que esse ponto a Unisal foi muito bacana também, porque ela tem uma biblioteca excepcional, fora de série. Tudo que você precisava, assim, de parte mais genérica, né? Às vezes, uma coisa muito específica você não encontrava, mas aquilo que era essencial, você sempre achava na biblioteca. Então, isso durante todos os semestres, todas as matérias, para quem tinha condições de comprar uma doutrina, ou se era uma matéria assim que você gostava mais e que você achava que você ia usar mais, ia lá e comprava de fato. Eu mesmo só fui comprar doutrina lá para o quarto, quinto ano, pensando no TCC, pensando numa vida profissional futura. Fora isso, eu usava os da biblioteca. E, gente, não tem como, né, não ler a doutrina. Precisa, porque ela é cobrada na prova, você precisa dela para sua vida prática, você precisa entender o posicionamento majoritário, o posicionamento minoritário, o que os autores falam sobre aquele assunto, até mesmo para conseguir absorver de fato a matéria, né? Então, cada semestre é importante, mesmo que você vá, pegue na biblioteca, depois tire cópia daquelas páginas ou baixe em PDF, a gente encontra muita coisa na internet hoje também. Então, assim, durante toda a faculdade, para as provas, para o conteúdo, isso para a OAB é uma outra conversa, né? Para a OAB a gente esquece um pouquinho, esquece doutrina. Você vai ler doutrina durante a faculdade. Você tem 5 anos para ler doutrina, para fazer prova, para fazer trabalho, né? Para fazer os seus estudos. Então, isso eu fiz muito. Eu sempre peguei os livros da biblioteca, destacava, tirava cópia, grifava, eu pegava em PDF e muitas vezes eu pegava, achava um trecho da doutrina que era muito importante. Eu transcrevia aquele trecho para o meu material, para o meu caderno, para o meu texto no notebook. Então, destacava aquele texto da doutrina e colocava no meu material justamente para incrementar o meu estudo, porque, inclusive, os professores cobram na prova o posicionamento da doutrina, dos autores, né? Então, acho que, assim, na minha opinião, é impossível fazer direito sem ler uma doutrina. Idem, isso é exatamente, pensamos igual, mais uma vez. E aí eu vou só complementar que eu acho que a leitura da doutrina, ela te ajuda também a entender e conhecer quais as matérias que você tem mais e menos afinidade. Porque, por exemplo, eu podia passar horas ali lendo o Rogério Greco. Aí chegava na Maria Helena Diniz, eu ficava... Então, só para vocês entenderem, Rogério Greco é um autor de direito penal, né? E a Maria Helena Diniz é uma autora de direito civil.
E que são matérias diferentes e que normalmente quem gosta de um gosta Uhum. de outro. Não é a regra, não é a Exatamente. regra, mas há exceções. E assim, Aham. não que eu não gostasse, não que eu não goste de direito civil. É muito bacana. Eu amo processo civil, por exemplo. Mas direito civil não era uma matéria que eu me identificava tanto. Mas como que eu descobri isso? Na doutrina. Porque se você lê uma coisa e você não gosta, imagina trabalhar com a coisa. Então, com a leitura das doutrinas, além de você entender o posicionamento majoritário, minoritário, entender o que passa por trás da aula, onde que o legislador, de onde o legislador tirou aquele entendimento, de onde ele tirou aquilo, porque nada nasce do nada no direito, né? Então, as doutrinas, elas Uhum. auxiliam até mesmo os legisladores a criarem as leis. Depois tem as doutrinas sobre as leis criadas. Então, assim, é tudo um, né, para você entender essa máquina toda, a leitura da doutrina é muito importante. E eu acho que ela também é muito bacana por isso. Porque quando você lê a doutrina, você vai descobrindo quais matérias você tem mais afinidade. E por obviedade, as matérias que você tem mais afinidade provavelmente são as matérias que você vai querer atuar no futuro. Enquanto advogado, enquanto concursado. Então, assim, você vai traçar suas escolhas com base nisso. Não que você vai traçar suas escolhas com base na leitura de uma doutrina. Mas a leitura da Uhum. doutrina pode te agregar e pode te fazer, pode não, vai te fazer entender quais são as matérias que você gosta mais e quais são as matérias que você. E acho que Tá deu aí? ruim aqui. Oi. Travou? Foi. É, tinha dado uma travada. Então, Voltou. vamos pro próximo. Voltou. Daí, Oi. como aproveitar o tempo da faculdade? Eu acho que assim, se a gente fosse resumir tudo, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? Apesar de a gente ter deixado aí um pouquinho para o final, eu acho assim, eu fui uma pessoa que aproveitei muito tudo o que a faculdade me oferecia. Então, todos os projetos, os cursos, as atividades extras que tinha, eu estava em tudo, porque eu gostava muito, eu achava assim, já que eu estou aqui e ela está me oferecendo de graça, não vou pagar mais nada por isso, então eu vou aproveitar. Né? Então, desde o primeiro ano, sempre me envolvi muito nos projetos, fui monitora, né, por 2 anos, inclusive fui monitora da matéria de civil, que era uma coisa que eu amava muito com o professor Chacon. Então, fui monitora dele por 2 anos, participei de inúmeros projetos dentro da faculdade, inclusive um que é a minha paixão até hoje, no qual a gente se aproximou mais também, né, Ana? Que foi o clube de argumentação. Eu lembro que eu comecei no clube de argumentação, eu estava no segundo ano da faculdade. Então, assim, logo de cara, no começo, eu já comecei a participar do clube de argumentação, que foi um projeto que me abriu inúmeras portas dentro da faculdade, fora da faculdade, que me deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, outras realidades, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que você que quer fazer faculdade de Direito, ou que já está fazendo, não perder as oportunidades que a faculdade oferece. Parece bobeira, mas não é. Aqueles cursinhos de sábado, cursinhos extras que eram dados de peticionamento, de temas recorrentes da época, né, que estavam em discussão e tudo mais, cursinhos de como procurar jurisprudência, como que isso faz diferença hoje, né? Então, assim, aproveitar tudo que a faculdade oferecer fora da aula. Então, a aula é o básico. Se a faculdade te oferece um cursinho a mais, se ela te oferece uma aula a mais, se ela te oferece um projeto, faça. E se a sua faculdade não oferece isso, eu acho que é interessante até mesmo você pensar de propor um projeto. A Unisal era muito aberta para isso, né? Eu tenho muita saudade porque a Unisal ela sempre teve uma coordenação, né? Principalmente na época do Bruno, excepcional, que ele sempre deu muita voz e muita presença para os alunos. Então, se você tinha a ideia de um projeto para fazer, a faculdade te apoiava, você podia iniciar e dar a cara a tapa que você ia ter todo o apoio. Fora que, assim, era um arsenal de projetos e toda semana tinha alguma coisa diferente, sempre tinha um projeto diferente. Então, acho que é muito importante isso. Você saber aproveitar todas as oportunidades. Eu não me arrependo de nenhum momento dos tempos que eu investi na faculdade participando desses projetos. Exato. Quando eu entrei na faculdade, a minha mãe falou exatamente essa frase para mim. Você vai aproveitar tudo que te oferecer lá.
Você não vai deixar de fazer absolutamente nada. Você vai aproveitar tudo. Tem projeto, vai ser monitora, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela falou exatamente isso. Falou, não perca uma oportunidade. E hoje eu vejo que ter participado dessa quantidade de projetos, além da gente ter feito amizades, network, que é uma coisa super bacana também, nos faz aprender certas coisas que vai para a vida prática. Por exemplo, quando eu entrei no escritório, eu tinha feito o curso de peticionamento eletrônico, então eu já sabia peticionar. Então, ninguém no escritório precisou me ensinar a peticionar no ESAG. Quando, por exemplo, fazer parte do clube de argumentação nos fez perder o medo da fala, nos fez perder vergonha, nos fez melhorar essa nossa dicção, a forma como falar, enfim. Isso auxilia em audiência, isso auxilia no despacho, isso auxilia em vários âmbitos. Então, assim, a partir do momento que a gente participa de tudo isso, a gente consegue jogar a gente lá pra cima, né? Porque a gente faz uma experiência totalmente diferente de apenas a aula. E eu acho que isso é legal, porque assim, apenas a aula vai te dar o básico. Agora, gente, o sexto ano pega, né? Você tem que levar a petiçãozinha lá pro juiz e falar assim, excelência, então aconteceu isso com o meu cliente, eu preciso que você desbloqueie o valor da conta dele. Se você falar de uma forma errada, se você falar de um jeito errado, passar uma interpretação errada, você pode não conseguir isso para o seu cliente, você pode ficar do seu cliente, inclusive. Então, todas essas coisinhas, elas parecem poucas, mas elas não são, elas são gigantes. Elas trazem pra gente um arsenal muito grande. A gente tava na faculdade de segunda a sábado, né, Dai? A gente era segunda a sábado, de segunda a sexta, sábado projeto. Isso quando não tinha coisa no domingo, né? Então, exatamente. E assim, era sempre a gente lá, né? Todo sábado podia contar. Eu e você, a gente tava lá na faculdade. Então, participando dos projetos que a gente participava ou indo prestigiar outros projetos, né? A gente participou do grupo de argumentação, do projeto da reforma trabalhista, né? Eu acho que esse eu fiz com o FI. Então, assim, a gente fez muita coisa. E eu acho, gente, é isso. Tudo que a faculdade te proporcionar, vai e faz. Uma Aproveitar, coisa né? muito bacana aproveitar. A gente ter entrado no clube de argumentação nos levou até Brasília. Sim, foi sensacional. Era um sonho. Eu nunca tinha ido para Brasília, conheci Eu Brasília. nunca tinha andado de avião, gente. Já fiz a Ana passar a maior vergonha comigo dentro do avião. Meu, e foi fantástico. E assim, foi muito legal. A gente participou de um campeonato de debates lá em Brasília, puxado pela faculdade, que eu sou extremamente grata por essa experiência, que foi muito legal. A gente conseguiu conhecer o Congresso, né? A gente foi na Câmara e a gente foi no Senado. Gente, falta 2 minutos. Não acredito. Tá acabando. Tá acabando. Ainda tinha mais uma coisinha aqui pra falar. Então, né, vamos fazer esse tópico, próximo tópico, ele é um tópico bem amplo, que dá pra gente fazer uma live sobre ele. O que você acha? Pode ser. Então, Se a galera aí gostou, né? Depois comenta, vai ficar salvo esse vídeo, né? Essa live de hoje. vai. Então, Daí o pessoal comenta aí, se vocês quiserem, a gente faz uma outra falando que é essa questão mais ampla aí, né? De como direcionar os estudos pensando no futuro, né? exato. Aí a área que eu vou atuar, prova da OAB, e concurso, o que eu vou fazer, como que eu organizo os meus estudos, aproveito cada momento, né? E a gente até conversava, né, Ana, que às vezes o pessoal tá no primeiro, segundo ano e tá desesperado com a prova da OAB. Então, cada momento tem o seu próprio desespero. Se desespera aí com o Chacon, com o Rabelo, com o Gianfranco, e depois você se desespera com a OAB. Então, acho que a gente pode gerar uma outra live aí pra gente conversar mais sobre isso, né? Acho super legal. Aí o pessoal já falou pra gente fazer. E então, Dai, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço o convite. É uma honra te ter aqui, ter feito essa live com você. Então a gente está se falando para poder montar outra. Obrigada de verdade. Parabéns pela profissional que você é, pela aluna que você foi. Obrigada. E por tudo que você conquistou. Sua história é sensacional. Você é uma pessoa incrível. Obrigada mesmo. Obrigada, eu só quero retribuir essas palavras, você sabe, o carinho e a admiração que eu tenho por você, pela profissional que você é, pela companheira aí de profissão, né? Então, parabéns, né, por tudo aquilo